Boa noite, irmãos. Vamos nos achegando. Quem está lá fora, ainda tem o pessoal chegando ali. Para a gente começar essa noite, né? É uma noite especial. Vamos aguardar todo mundo achar os seus lugares. Se precisar, tem lugar aqui na frente. Bem, boa noite. Nós estamos aqui hoje, né, reunidos nesse domingo para comemorarmos, né, a Páscoa. Comemorar, né? O que é comemorar? Comemorar é lembrar, trazer a lembrança de novo algo que aconteceu, né? Então é para isso que a gente está aqui hoje, para a gente se lembrar do que foi a Páscoa, né? A Páscoa para os judeus foi a passagem, né? Significa passagem, a saída do Egito. E era um feriado, era um momento muito importante para eles. E assim como toda nação, não sei se vocês perceberam, o dia mais importante de uma nação é o feriado da independência deles, né? Independência dos Estados Unidos, deveria ser, né? Pelo menos em cada nação comemora o dia da sua independência, o dia da nação. Então hoje, para o cristão, é o feriado mais importante, é o dia da independência do cristão, daquele que crê, porque é o dia que Jesus ressuscitou, né? E venceu a morte, venceu o pecado e nos deu esse dia para a gente comemorar. Então, dentro das nossas, né, possibilidades aqui, dos nossos dons e talentos, nós vamos comemorar esse dia, né? Que o Senhor vai receber com alegria tudo que a gente fizer. A gente vai ter música, vai ter um teatro, vai ter uma palavra. Tudo que a gente fizer é para comemorar esse dia, o dia da passagem, o dia da vitória de Jesus, né? O dia da Páscoa. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente iniciar essa noite. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui comemorando, Senhor, a vitória do Senhor na cruz, Senhor. O Senhor venceu, Senhor. O Senhor nos proclamou, Senhor, libertação, Senhor. O Senhor trouxe paz, o Senhor reconciliou, Senhor, as nossas vidas com o Pai, Senhor. Nós te agradecemos muito. Te entregamos, Senhor, essa noite, esse louvor, essa apresentação, tudo que fizermos aqui, Senhor, que seja para que nós possamos trazer uma reflexão e lembrar, cada dia, Senhor, lembrar de quão grande foi o seu sacrifício por nós, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Bom, a primeira atração, né, vai ser o coral, desculpa. Então o pessoal já vai se posicionar para o coral. Precisa tocar o tambor? Som. Boa noite, queridos. Esse hino que nós vamos cantar, ele foi composto em 1913. George Bernard que compôs, né, quando ele fazia parte do Exército da Salvação. Primeiro ele compôs a melodia, depois, conforme a necessidade que ele foi sentindo no coração, é que ele compôs a letra, né? Então vamos começar.
contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só que deu uma ideia aqui. Quantos conhecem esse hino? Ou já cantaram alguma vez, ou já ouviram? Vamos tentar cantar o refrão? Nós vamos cantar sem o playback, só no a capela. Vamos lá? Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aleluia! Glória a Deus. Agora, esse segundo cântico, ele é uma mensagem assim que fala sobre aquilo que Jesus colocou acima de tudo quando ele se entregou, quando ele se anulou. Ele se colocou numa condição de uma flor que foi jogada ao chão e foi pisoteada pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades. Por nossa causa ele fez isso. Ele se anulou, ele se entregou, porque acima de tudo ele nos amou primeiro. Amém.
que as forças, poder e os reis, que a natureza e as coisas que Ele fez, nossos caminhos, nosso conhecimento, estava aqui antes de tudo começar. Bem mais que os reinos, bem mais que os tronos, que as maravilhas que o mundo conheceu, mais que as riquezas, tesouros que há na terra, não há como medir o seu valor. Crucificado, ao sepulcro Ele foi, viveu, morreu, rejeitado e só como a rosa que foi pisada ao chão, caiu por nós, pensou em mim, mais que tudo. Natureza e as coisas que Ele fez, nossos caminhos, nosso conhecimento, estava aqui antes de tudo começar. Bem mais que os reinos, bem mais que os tronos, que o mundo conheceu, mas que as riquezas, tesouros que há na terra, não há como medir o seu valor. Crucificado, ao sepulcro Ele foi, viveu, morreu, rejeitado e só como a rosa que foi pisada ao chão, caiu por nós, pensou em mim, mais que tudo. Crucificado, ao sepulcro Ele foi, viveu, rejeitado e só como a rosa que foi pisada ao chão, caiu por nós, pensou em mim, mais que tudo, como a rosa que foi pisada ao chão, caiu por nós, pensou em mim, mais que tudo. Amém.
da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz. Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de andar contigo nesse jardim da viração dos dias. Pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim. Ah, que vontade de andar contigo nesse jardim da viração dos dias. Pegar em tuas mãos
dizer a ti tudo que aprendi nesse jardim, jardim da inocência. Criou todas as coisas, criou tudo que vemos na natureza, criou o que está no ar, criou o que está nas águas, criou todas as coisas, e criou o homem e criou a mulher, e fez um lindo jardim e os colocou ali. E Deus falou para eles: vocês podem comer de tudo que tem aqui, todas as árvores que tem aqui, mas tem uma árvore que vocês não devem comer dela. Mas eles desobedeceram a Deus. E aí ocorreu aquilo que nós estamos vendo aqui. Eles foram expulsos do jardim, porque lá havia uma árvore que, se eles comessem dela e ficassem ali, por causa da desobediência que estava no coração deles, se eles permanecessem ali e comessem daquela árvore, o pecado estaria para sempre no coração do homem. E Deus os expulsou daquele jardim. Precisou expulsar, por causa do pecado que agora estava no coração do homem, por causa da desobediência dele. E Deus colocou lá na porta do jardim um anjo, com a espada de fogo, para que o homem não voltasse ali, não corresse esse risco. Sabem por quê? Porque Deus havia criado o homem para estar com ele, não para ficar distante dele. Mas quando Deus expulsou o homem ali do jardim, Deus já havia providenciado uma forma de trazer o homem novamente a ele. E na palavra de Deus nós vamos encontrando as profecias daquilo que Deus foi falando, e começou ali, naquele jardim. E Deus disse assim: da tua descendência vai nascer alguém que vai ferir o calcanhar do inimigo. Da descendência da mulher, em Gênesis 3,15, nascerá alguém que vai ferir o calcanhar do inimigo. Deus já estava falando a respeito de Jesus. Naquele lugar ali, naquele momento, Deus já estava provendo, já falando da salvação que ele iria trazer. Depois, um pouquinho para frente, nós vemos lá em Gênesis 12, 1 e 2, Deus chamou Abraão. E chamou Abraão para ele para formar um grande povo. E desse povo, Deus traria o seu filho Jesus. E falou para Abraão: de ti farei uma grande nação, e em ti abençoarei todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra contempla o tempo todo, de lá até o que Deus tem para nós na frente com a volta de Jesus. Todas as famílias da terra, um tempo sempre presente. Em Abraão, Deus fez essa promessa. Depois, lá em Isaías, nós vamos encontrar lá no capítulo 9, versículo 6, que iria nascer um menino. Um menino nasceria, e seu nome seria Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte. Ele seria alguém assim, com essas qualidades de Deus que estaria na vida dele. Deus estava provendo isso. Isaías é do grupo dos chamados profetas maiores. E assim Deus falou. E mais para frente, lá em Miqueias, que é chamado dentro do grupo dos profetas menores, Deus disse lá em Miqueias, no capítulo 5, no versículo 2: e de ti, Belém Efrata, haverá uma vila tão pequenina, e ali haverá o nascimento de alguém que governará o mundo. E aquilo que ele fizer é até a eternidade. Toda a promessa de Deus estava ali.
no Velho Testamento, falando a respeito de alguém que nasceria. E lá em Belém foi cumprida a promessa de Deus. E chegou o tempo da profecia ser cumprida. Deus mandou o anjo Gabriel até a cidade de Nazaré, onde ali morava uma jovem de pouca idade chamada Maria. Maria estava comprometida com José, um homem bom, e José era da descendência de Davi. O anjo Gabriel, quando veio falar com Maria, disse a Maria: "Salve, agraciada, o Senhor é contigo." Maria se assustou e o anjo disse: "Não tenha medo, Maria, você é abençoada por Deus. Você ficará grávida de um menino. Você terá esse filho e colocará nele o nome de Jesus." Maria ficou se perguntando: "Mas como, se eu ainda nem sou casada?" O anjo disse: "Maria, o Espírito do Senhor virá sobre você e a sombra do Altíssimo a envolverá, e você ficará grávida. Este menino será governante do reino de Davi para todo sempre. O reinado dele não terá fim, e ele será chamado o Filho de Deus, porque do Senhor você ficou grávida, do poder do Espírito Santo." Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade, Pai." E isso aconteceu. Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. José ficou com ela, porque o anjo também veio dizer para ele que ele não precisava se preocupar em continuar o compromisso com ela. Chegou um tempo que José precisou ir até a cidade de Belém para que ele se alistasse, ele e todas as pessoas de Belém que moravam em outras cidades. Ele levou Maria com ele. A viagem foi longa, cansativa. Quando eles chegaram a Belém, não havia lugar para eles, porque as hospedarias estavam cheias, porque muitas pessoas foram até Belém. E um homem disse para eles: "Olha, eu tenho um lugar na estrebaria. Eu sei que não é um lugar adequado, mas vocês podem passar a noite ali." José aceitou, porque afinal Maria estava cansada, grávida há pouco, prestes a dar à luz. E naquela noite, Maria teve o seu filho. Jesus veio ao mundo. Maria o envolveu em panos e o colocou deitado na manjedoura. Não havia lugar para o Rei dos Reis, e ali ele foi colocado. Bem perto dali, haviam pastores cuidando de suas ovelhas. E o anjo Gabriel, mais uma vez, foi anunciar aos pastores agora que havia nascido o Salvador. Eles se assustaram, mas ele disse assim: "Trago notícia de grande alegria, pois hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vocês o encontrarão deitado numa manjedoura e enrolado em panos." Os pastores foram até lá, sim, para ver Jesus, para adorá-lo. Mas antes disso, uma multidão de seres celestiais apareceu e cantavam: "Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos que Ele quer bem." Jesus nasceu. Jesus estava com seu pai aqui da terra e com sua mãe, José e Maria. Jesus estava nessa família para ser cuidado, porque Deus cuidava e guiava José e Maria. E Jesus então cresceu
não só em estatura, mas ele crescia em sabedoria diante do Senhor. E Jesus cresceu, o tempo passou, né? E quando ele tinha cerca de 30 anos, ele iniciou o ministério dele na terra. Nesse tempo, o primo de Jesus, vocês conhecem, João Batista, o primo de Jesus, pregava no deserto. Ele pregava o arrependimento das pessoas, a conversão das pessoas, o arrependimento dos seus pecados. E nesse tempo também João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. E ao chegar aos 30 anos, Jesus se dirigiu a João Batista para ser batizado. João, já sabendo de quem era Jesus, se espantou e falou: não, mestre, eu não posso ser batizado, não sou digno. Mas Jesus insistiu e ele foi batizado, porque era necessário que se cumprisse toda a justiça. Nesse momento, uma pomba do céu, como desceu do céu, era o Espírito Santo descendo sobre Jesus. E uma voz do alto também, que é a voz do Pai, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me alegro, me comprazo. Portanto, Jesus foi batizado. Logo após o batismo de Jesus, o próprio Espírito Santo o levou para o deserto. Para quê? Para ele ser tentado pelo diabo. O diabo tinha um desejo ali, uma missão de tentar Jesus. E Jesus jejuou no deserto por 40 dias e 40 noites. Ao findar esse tempo, ele teve fome, né? E nesse momento o diabo se aproveitou e se aproximou de Jesus para lhe oferecer coisas. Jesus, transforma essas pedras em pão, se tu és poderoso, tu és filho de Deus. Jesus disse: não só de pão vive o homem. Novamente o diabo tentou Jesus. Dessa vez ele levou Jesus para o alto do pináculo, para o alto do templo, e mostrou ali e desafiou Jesus: se tu és filho de Deus, pode pular daqui. Os anjos, está escrito, usando a palavra. Veja como a astúcia do diabo. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Se tu és filho de Deus, pula daqui. Os anjos, está escrito, os anjos vão te salvar. Mas Jesus disse, também está escrito: não tentarás o teu Deus, não colocará o teu Deus à prova. E finalmente a terceira tentação, o diabo leva Jesus para um alto monte e mostra as nações da terra, né? E disse: eu tenho poder sobre essas nações. Se você, Jesus, se prostrar e me adorar, eu te dou todas essas nações. Novamente Jesus vence a tentação dizendo: não, somente ao Senhor Deus se prostrarás e adorarás. Nesse momento o diabo se retirou, foi colocado para trás, se afastou de Jesus e os anjos vieram servi-lo. Então, a partir daí, iniciou-se o ministério de Jesus. Ele começou o seu ministério. Bem, aos 30 anos, então, Jesus inicia seu ministério e por 3 anos ele realiza grandes coisas, muitos feitos, e deixa muitos ensinamentos para nós. Alguns desses milagres, desses 3 anos, o primeiro foi transformando água em vinho num casamento. Ele curou o cego de Bartimeu, a mulher do fluxo de sangue, a sogra de Pedro, e outros milagres também. Deus acalmou tempestade, expulsou demônios e libertou cativos. E chegado o tempo, Jesus pediu para que seus discípulos preparassem a Páscoa. Era a última Páscoa, um dos seus últimos ensinamentos aos discípulos e ensinamentos para nós também até hoje. E nesse tempo da Páscoa, que era algo já comemorado no Velho Testamento, que significava a libertação do povo que era cativo no Egito, também significa algo da memória de Jesus por nós, né? Então, discorrendo nesse texto, desse momento da Páscoa, Jesus também nos ensina a importância do servir. Ele lava os pés dos seus discípulos. Muitos estranham, né, essa atitude do mestre, do Senhor ali, se colocando numa posição de servo, né, de lavar seus pés.
mas ele, de maneira simples, de um ato singelo, demonstra a importância do servir. E também ele, passado esse tempo, no final, entardecendo, ele diz na mesa: um de vocês irá me trair. Aí alguns disseram: como assim? Eu não, né? Se estranhavam. Todos eles ali andavam com Jesus, e infelizmente, mesmo andando, um deles teve essa atitude, né, de traí-lo. E Jesus continuou o seu ensinamento, apesar de saber que haveria um traidor ali naquela mesa, e ele compartilha do pão e ele diz assim, né, para os seus discípulos, que partiu o pão ao seu discípulo dizendo: tomam e comam, isto é o meu corpo. Em seguida ele tomou o cálice, deu graça e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E então, feito isso, Jesus seguiu para o Getsêmani. Então, queridos, Jesus já estava sentindo, né, a pressão dos últimos momentos dele na terra. Ele sabia qual era o destino que era conferido a ele pelo Pai. E João vai dizer que, tendo amado os seus, ele os amou até o fim. Saindo ali da última ceia, que a última ceia de Páscoa que ele comemorou com seus discípulos, ele foi a um lugar que já era de costume dele, que era no Monte das Oliveiras. Mais uma vez nós vamos voltar para o jardim, só que dessa vez o jardim Getsêmani. Jesus chega ali com seus discípulos e pede para que alguns fiquem ali o aguardando, e ele fala: eu vou orar, fiquem aqui, orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afasta um pouco, leva com ele Pedro, Tiago e João, e a palavra diz que ele começou a se entristecer e se angustiar muito. E ele fala para os discípulos: a minha alma está aflita, ela está angustiada até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo. O espírito, ele está pronto, mas a carne é fraca. Jesus se afasta e se prostra ao chão. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele onde toda a divindade reside, estava prostrado. Ele estava aflito e ele começa a orar ao Pai. E qual é a oração dele? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não deixa que eu beba esse cálice, por favor. Se for possível, tira esse cálice de mim. E a Bíblia diz que ele se angustiava, e quanto mais ele se angustiava, mais ele orava. E ele estava tão intensamente aflito que a Bíblia diz que o seu suor se tornou como gotas de sangue que pingavam sobre a terra. Isso é um fenômeno muito raro na medicina. Muito poucas pessoas passaram por isso. E isso demonstra uma aflição de alma extremamente grande, algo insuportável para o ser humano suportar. E o nosso Jesus estava ali, suando sangue. Ele volta aos seus discípulos e encontra todos dormindo. Lucas vai dizer que eles estavam dormindo de tristeza. Marcos vai dizer que eles não sabiam nem o que dizer para Jesus quando ele disse: Pedro, nem por uma hora você conseguiu vigiar comigo. Ore, vigie, para que você não entre em tentação. Por 3 vezes, Jesus vai e volta aos seus discípulos. E nesse meio tempo ele ora 3 vezes, pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice. Por fim, a palavra diz que um anjo veio confortá-lo. E ele se levantou ali do jardim do Getsêmani, ciente de que a vontade do Pai não havia mudado. E de que ele iria beber o cálice que estava preparado para ele. Jesus vai até os seus discípulos e os desperta e fala: vamos, levantem, porque o traidor se aproxima. É a hora das trevas, é a hora do mal.
Eu fico imaginando o cenário, imagine o cenário, à noite. À noite. E ele nem tinha terminado de falar quando Judas, um dos seus discípulos mais chegados, aquele de quem ninguém duvidou na mesa da Santa Ceia, ele chega com uma turma de gente, um monte de gente armado de pau, de espadas, de chicotes, e ele se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus, um beijo. Jesus olha para ele e fala: Judas, é com um beijo que você trai o Filho do Homem? Jesus conhecia o gosto da traição. Jesus estava ali naquele lugar de aflição, o Getsêmani, que é o lugar, significa a prensa do azeite, e ali ele tinha muitos desafios: a traição de Judas, a negação de Pedro. Ele ia ser abandonado por todos os seus discípulos, ele ia sofrer aflições que nós não conseguimos nem expressar, mas ele estava ali. E ele falou: quem vocês procuram? E eles falaram: Jesus o Nazareno. Sou eu, pode levar, mas deixem esses homens em paz. A Bíblia diz que quando Jesus se entrega, eles logo agarram Jesus e o amarram. E todos os seus discípulos fugiram de medo. Ele ficou sozinho. Jesus então é levado para ser julgado. Naquela mesma madrugada, naquela mesma noite, ele é levado para ser julgado pelo Sinédrio, que é o tribunal dos judeus. Um tribunal que nós podemos dizer que é religioso. Jesus ali é confrontado, ele é apertado, as pessoas ali querem tirar dele alguma confissão maligna que comprometesse ele diante de Deus e diante da lei, mas não conseguiam achar nada. Anás e Caifás estavam ali tentando de tudo para acusar Jesus de alguma maldade, mas não havia maldade alguma nele. Não havia do que acusá-lo. Nem as testemunhas falsas conseguiam ter um testemunho válido. E acreditem se quiser, só havia testemunha de acusação. Não tinha defesa, não tinha advogado de defesa, não tinha testemunha de defesa. E ali Jesus foi julgado, e quando Caifás, pela última vez, o aperta e fala: você é o Filho de Deus ou não é? Ele fala assim: você está dizendo que eu sou. Você quer saber o que eu te digo? Eu vou te dizer uma coisa. Você vai ver os céus abertos. Você vai ver os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita de Deus, vindo nas nuvens com poder e glória. E é nesse momento que Caifás rasga suas vestes em sinal de horror. E ele fala: não precisamos de mais nada. Ele é um condenado, ele blasfemou contra Deus, ele merece a morte. Jesus então é preparado para ser levado perante uma autoridade romana, já que os judeus, por ser um tribunal que não era romano, que não tinha autoridade romana, não podia fazer a execução da condenação. Então eles levam Jesus até Pôncio Pilatos, o governador da Judeia. Eles apresentam Jesus ali do lado de fora mesmo, da casa de Pilatos. E Pilatos começa a interrogar Jesus. Pilatos não vê nele mal algum. Não há nada que mostre para Pilatos que Jesus merece ser morto, que merece essa condenação que querem impor para ele. Mas o Sinédrio, ele está atiçando o povo, ele está ali insistindo com Pilatos, dizendo que se Pilatos não fizer nada, ele está contra César. Por fim, Pilatos começa a ter ideias para poder resolver essa questão. E ele tem uma grande ideia nesse exato momento em que Jesus está diante dele. Então Jesus é levado diante do governador romano que estava ali governando a região, Pôncio Pilatos, e o que nós entendemos na Escritura, o que a Escritura nos diz é que aparentemente Pôncio Pilatos não estava a fim de crucificar Jesus.
Pôncio Pilatos não estava querendo executar Jesus. A própria esposa de Pôncio Pilatos, ela tem um sonho e ela avisa o seu marido e fala: olha, é melhor não mexer com esse inocente. Mas a multidão ali da Judéia, a multidão de Israel que estava sendo fomentada pelos sacerdotes, eles queriam a execução de Jesus. E Pôncio Pilatos, não querendo tomar essa decisão, ele pergunta ao povo: vocês querem condenar esse homem, Jesus, ou vocês querem condenar Barrabás? Barrabás era um conhecido bandido ali da população, ali do Estado de Israel. E para você ver como que esses últimos episódios da história de Jesus, antes da crucificação, eles são terríveis. Eles compararam o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, com um bandido. Eles colocaram o Filho de Deus ao lado de um bandido e falaram: eles são a mesma coisa. Isso é terrível. Nós não conseguimos ter a dimensão, a compreensão do que foi isso. Jesus, o Filho de Deus, o livro de Efésios vai nos dizer que tudo foi feito por meio dele, para ele. E naquele momento ali, eles pegam o Filho de Deus e eles o comparam a Barrabás, um bandido. Jesus foi humilhado de todas as maneiras possíveis. E quando nós celebramos a Páscoa, antes da vitória, tiveram todos esses episódios, e nós precisamos sentir a dor para carregar a cruz de Cristo hoje também. Não foram só as pessoas da época que carregaram a cruz, mas nós precisamos carregá-la hoje. Então ele está ali diante de Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos pergunta ao povo: é Cristo ou Barrabás? O povo diz: é Cristo. E eles, então, Pôncio Pilatos começa a dar sequência à condenação de Jesus, que era a morte. E os soldados levam Jesus para o pátio ali do lado da construção, e eles tiram a roupa de Jesus, colocam sobre ele um manto vermelho, e esse manto vermelho, ele é o símbolo da realeza. E eles também confeccionam uma cruz de espinhos e colocam sobre o Filho de Deus, e começam a bater em Jesus e a humilhar Jesus, dizendo: você não é o rei dos judeus? Olha só, você não é o rei dos judeus? Jesus de fato é o rei dos judeus, mas naquele momento ali, ele estava sendo humilhado por causa disso. Ele, o Filho de Deus, para ele foram feitas todas as coisas, mas ele estava ali sendo agredido, ele estava ali sendo humilhado. E aquela cruz, você imagina, uma cruz de espinhos sobre a sua cabeça. É muita dor, é muita humilhação. Então eles batem em Jesus, diz que ele tomou mais de 39 chibatadas do chicote. Eles retiram esse manto vermelho, devolvem as roupas de Jesus para ele, pegam a cruz era pesada, não era algo leve, madeira maciça, colocaram sobre Jesus e fizeram ele carregar essa cruz até o monte da crucificação. Todos nós, em algum momento, já vimos essa cena, em alguma ilustração, em algum filme, mas eu queria que a gente tentasse entrar nesse lugar. Nós somos conhecidos como cristãos, pequenos cristos, é esse o significado. Então eu queria que a gente tentasse imaginar esse caminho, essa caminhada. Então Jesus começa a levar a sua própria cruz até o monte da crucificação. E nesse caminho ele continua sendo humilhado, zombado, as pessoas continuam falando mal dele, as pessoas continuam batendo nele enquanto ele carrega a cruz. Em determinado momento o seu corpo já não aguenta essa aflição e ele não consegue mais carregar a cruz. Jesus era um homem, ele era o Filho de Deus, mas ele se fez homem para sentir tudo o que nós sentimos, sentir todas as dores que nós sentimos.
Talvez ele não precisasse disso, mas o nosso Deus, ele não é um Deus que fica distante, ele é um Deus que fica perto, é um Deus que tem empatia. Ele veio viver aqui na terra para cumprir esse propósito, mas também para sentir como é viver naturalmente como um homem. E ali ele estava sentindo tudo. Talvez nenhum de nós cheguemos um dia nessa situação de sentir todas essas dores, mas ele ali estava sentindo tudo. E em determinado momento ele não aguenta mais carregar essa cruz. Então os oficiais romanos pegam um homem da multidão ali, colocam esse homem para carregar a cruz até o monte da crucificação. E chegando lá, eles colocam aquela cruz no chão, colocam Jesus sobre a cruz, colocam pregos nos seus pés, nas suas mãos, e levantam a cruz. O nosso Cristo, ele estava ali crucificado. Talvez o momento mais sombrio da história da terra. E mais uma vez, essa comparação. Jesus está ali, crucificado. E a palavra nos diz que ao seu lado estavam outros 2 bandidos, outros 2 criminosos, que também estavam ali para cumprir essa pena de morrer na cruz. Mais uma vez, compararam Jesus com 2 criminosos. Podiam ter feito uma crucificação diferente. Não, esse homem talvez não seja tão criminoso desse jeito, vamos fazer em outro lugar. Mas não, a Bíblia diz que ele estava ali junto com outros 2 bandidos crucificados. E aqui eu acho incrível como a palavra detalha esse momento. Jesus está ali padecendo pelos nossos pecados, ele está sendo humilhado, ele está sendo assassinado. A palavra é essa, a gente não usa essa palavra, a gente usa morto, crucificado, a gente usa diversas palavras, mas a verdade é que Jesus estava sendo assassinado. Então ele está ali sendo assassinado, ao seu lado 2 bandidos, e um deles pergunta: como que eu faço para ser salvo? Qualquer um de nós que estivesse nessa situação, eu não sei o que eu faria. Eu talvez estivesse preocupado com a minha própria situação. Mas Jesus olhou para esse homem e ele disse: olha, hoje mesmo você estará na casa do meu pai, você estará comigo. Então ali no momento de mais sofrimento, no momento mais difícil da jornada de Jesus aqui conosco, ele estende a salvação àquele bandido. E você deve usar um pouco do raciocínio e pensar: aquele homem ali que estava ao lado, aquele bandido, aquele criminoso, ele fazia provavelmente parte do povo judeu que estava ali. O povo judeu que condenou Jesus, que estava assassinando Jesus. Quando pede salvação através desse homem que estava ao lado da cruz, sendo morto também, Jesus não pensa nisso. Jesus fala: hoje mesmo você estará comigo. Esse é o amor do Pai, esse é o amor de Cristo. Ele estava ali sendo assassinado, humilhado, morto, pelos nossos pecados, pelo pecado da humanidade. Mas mesmo assim, ele tinha o coração de Deus para salvar o perdido. Esse é o coração que ele tem comigo e com você. Então ele estava ali. Em determinado momento ele olha para o céu e diz: Pai, por que o Senhor me abandonou? Quantas vezes nós nos sentimos abandonados por Deus? Quantas vezes nós reclamamos e pensamos: Deus, onde o Senhor está? E Jesus ali numa situação muito mais complicada, ele também tem esse mesmo sentimento que eu e você muitas vezes passamos. Ele se questiona: Deus, onde está o Senhor? Você percebe que Jesus está em extremo sofrimento. É importante que nós tenhamos essa reflexão, é importante que nós nos lembremos dessa história, é importante que nós tentemos sentir um pouco da dor de Jesus, porque isso tem a ver com a história da salvação, da redenção do homem, da sua redenção, da minha redenção.
e ele olha para os céus e diz: Pai, o Senhor me abandonou. E aquele sofrimento na cruz, ele se estende por mais algum tempo. A palavra diz que às 3 horas da tarde, Jesus, já não aguentando, já tendo durante horas apanhado desde a noite anterior um caminho muito complicado até chegar ali ao momento da crucificação, e Jesus com dor, sofrendo, cumprindo o seu propósito, ele olha aos céus mais uma vez e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Só que a palavra diz que nesse momento em Jerusalém acontece algo tremendo. Eu tenho para mim, isso aqui é um raciocínio meu, que foi o momento mais poderoso que a terra viveu, porque diz que Jesus entrega o seu espírito ao Pai, e eram 3 horas da tarde mais ou menos, mas diz que Jerusalém, a terra de Israel, é coberta por uma escuridão, tremenda escuridão. Diz que o véu que separava o santo lugar do santíssimo lugar no templo, vocês conhecem a história, ninguém podia entrar naquele lugar. Aquele véu ele é rasgado de cima a baixo, dizendo que não há mais separação entre eu e Deus, entre você e Deus, entre a humanidade e Deus. O corpo de Cristo foi partido na cruz para que eu e você tivéssemos acesso direto a Deus. Pelo sofrimento de Jesus, eu e você entramos hoje diante do Pai, podemos ter acesso a Deus. Glória a Deus. Diz que mais 2 coisas acontecem em Israel: um poderoso terremoto assola Jerusalém, e mais ainda, diz que vários santos que outrora morreram, ressuscitaram naquele dia. Às vezes a gente passa muito rápido por esse texto, mas diz que pessoas ressuscitaram, porque o poder da salvação, o poder da morte de Jesus foi tão grande que aqueles que morreram em Cristo, mesmo antes de Ele vir, foram tocados em suas sepulturas e ressuscitaram. Que grandeza! E diz que essas pessoas que ressuscitaram entraram em Jerusalém, e então todos os oficiais romanos olharam e pensaram e falaram: de fato, esse era o Filho de Deus. Aleluia. My God, why have you forsaken me?
finished. Chora, o sol se apagou, ali estava morto o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, e em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. Havia entardecido, era por volta das 3 horas da tarde, e Jesus morreu. E a Bíblia fala que então José de Arimateia, que era um dos seus discípulos em segredo, pediu permissão a Pôncio Pilatos para poder sepultar Jesus. E ele vai, retira o corpo de Jesus do madeiro, unge o corpo de Jesus com os óleos aromáticos e com um lençol branco envolve o corpo de Jesus e coloca numa sepultura que estava ali bem próximo. Eles tinham que fazer isso muito rápido, porque era já no entardecer, na véspera do sábado, ia iniciar o Shabá, e eles tinham que finalizar isso muito rápido. Eles não puderam chorar pelo seu mestre como eles desejavam. Eles tiveram que embrulhar o corpo de Jesus às pressas e fazer tudo correndo. E colocaram então Jesus naquela sepultura e selaram com uma pedra. Jesus estava morto. Mas no terceiro dia, a Bíblia diz que desceu um anjo do céu em forma de um relâmpago, vestido de vestes brancas. E quando ele desce do céu, acontece um terremoto e ele remove aquela pedra. A Bíblia conta também que nessa madrugada do terceiro dia, Maria Madalena caminha para o túmulo. Fico pensando que Maria Madalena está ali naquele momento de sofrimento, pensando sobre o seu mestre. Ela leva consigo óleos aromáticos para ungir o corpo do mestre, para prestar as homenagens, para chorar pelo seu mestre, porque não houve tempo. Ela não pôde fazer isso. E eu imagino ela caminhando no escuro de madrugada, sozinha, caminhando em direção ao túmulo de Jesus e pensando: como eu vou entrar? Aquela pedra, tem soldados, como eu vou fazer? Eu preciso ungir o corpo do meu mestre. Ela levava óleos aromáticos com ela, mas quando ela chega ali, a pedra havia sido removida. E Maria Madalena então vê que o túmulo está vazio, e ela corre para Pedro e João e diz: tiraram o corpo do mestre, nós não sabemos onde o colocaram. Pedro e João saem disparada, correndo, para ver o que havia acontecido. Eles entram no túmulo e veem que o túmulo está vazio. As roupas, o lençol que Jesus havia usado estava ali no túmulo. E eles saem e voltam para casa. Mas Maria Madalena permanece ali, à porta do túmulo, chorando, pensando: onde colocaram meu mestre? E ela está ali chorando, e a Bíblia fala que em algum momento ela olha dentro do túmulo, ela vê 2 homens vestidos de branco, 2 anjos sentados onde Jesus estava. E eles falam: mulher, por que choras? E ela fala: eu não sei onde colocar o corpo do meu mestre. E Maria se vira para trás e vê um homem que ela acha que é um jardineiro.
e fala: onde você colocou o corpo do meu mestre? Me diga, eu vou buscá-lo. E aquele homem olha para ela e diz: Maria. Ela reconhece imediatamente a voz do seu mestre, aquela voz que a libertou de 7 demônios, aquela voz que havia transformado a sua vida. E Maria então se prostra aos pés de Jesus e diz: Rabone, reconhecendo que aquele era o seu mestre. E Jesus diz: não, não me segure, eu ainda preciso fazer muitas coisas, eu preciso ver os discípulos. Vá e conte que eu ressuscitei. Então Maria vai e conta que ela encontrou com o mestre. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele venceu a morte, nos libertou. Através da morte, da ressurreição de Jesus, ele nos libertou do pecado e permitiu que nós pudéssemos ter acesso ao Senhor. Eu acho lindo que na última Páscoa Jesus faz a sua oração sacerdotal e ele ora pelos discípulos para que o Senhor os proteja, mas ele não ora só pelos discípulos, ele ora por nós também. Ele fala: eu não peço só por estes, mas eu peço por aqueles que ainda crerão em mim. Então Jesus orou por mim e por você, e ele orou: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus orou por nós. Jesus deu a sua vida por nós. Foi por mim, foi por você. Jesus pagou o preço por nós.
Glória a Deus. Foi por você, foi por mim, foi por essas crianças lindas aqui. E também foi por aqueles que ainda não conhecem Jesus. Então a gente sempre relembra toda essa mensagem, porque a nossa missão aqui não é só ficar no que aconteceu, mas nós devemos pregar o evangelho do reino até que ele venha, né? E durante o tempo que a gente estava ensaiando para esse dia aqui, preparando as coisas especiais que a gente teve nessa noite, eu pensei que a gente podia terminar com uma música que todo mundo conhece. Eu queria que o Paulinho já viesse para cá. Paulinho é o cara do violão, né? Sempre que a gente precisa. E eu era bem pequenininho, acho que eu tinha o tamanho, deixa eu ver, talvez do Miguel. Acho que eu tinha o tamanho do Miguel quando essa música a gente cantou ela a primeira vez aqui na igreja. E foi um dia que tiveram 2 falecimentos em 2 famílias aqui da igreja. Eu lembro bem, acho que foi na família da Tereza, teve um falecimento lá em Itu, e um na família do meu tio José Soares, lá em Campinas. E eu lembro que à noite a gente estava aqui na reunião da igreja e tocou essa música, e foi também um testemunho, foi tipo uma música que foi tocada para trazer esperança, né, a quem estava de luto. Então eu queria que a gente se levantasse para cantar ela, porque a Páscoa, ela é a morte de Cristo, mas não é só a morte, ela é a ressurreição do Senhor. O Senhor não ficou morto, Ele ressuscitou. Aleluia! Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Vamos ser proféticos aqui. Tinha uma parte que a gente emendava assim: vai haver um avivamento no meu país. Vai haver um avivamento no meu país. Desde o norte até o sul, do leste ao oeste. Vai haver um avivamento. Vai haver um avivamento.
que Ele ressuscitou. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Ressuscitou e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor. Aleluia, aleluia. Nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor, desde que lá no início das Escrituras começaram a ser profetizadas as coisas a teu respeito, Senhor, o Senhor veio e o Senhor cumpriu. A palavra diz que o Senhor passou por momentos de dúvida, por momentos de sofrimento, mas o Senhor foi até o fim e cumpriu, porque o Senhor ama cada um de nós, Senhor. E o Senhor não está naquela tumba, o Senhor ressuscitou, Deus. Aleluia, nós te adoramos porque o Senhor é vivo. O Senhor está sentado à destra do trono de Deus. E a palavra diz que, como o Senhor disse, aqueles que estavam te interrogando, a gente ainda verá o Senhor vindo, o Senhor com poder e glória, assentado à destra do trono do Pai. E nós te adoramos por causa disso, porque somos um povo de um Deus vivo, não de um Deus morto. E somos gratos por tudo que o Senhor fez por nós. Em nome de Jesus, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia, aleluia. Amém. 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 Muito bom. Podemos nos assentar só um segundinho. Eu fiquei pensando que Ele nos deu vida. Amém? Ele nos deu vida por esta obra, porque diz que pelas suas chagas nós fomos sarados. Amém? E é por isso que nós estamos aqui. Porque o Senhor sarou as nossas vidas. O Senhor nos tem curado das nossas enfermidades, das nossas doenças. E o Senhor continua curando e sarando as nossas enfermidades. Porque Ele ressuscitou. Porque Ele não ficou na sepultura, mas Ele ressuscitou. E Ele está entre nós. E essa é a diferença. E nós temos que entender e crer que o Senhor está no nosso meio. Essa é a diferença. Nós temos um Deus que ressuscitou dentre os mortos e que está no nosso meio, fazendo a sua obra de ressurreição nas nossas vidas. Então, Ele nos quer dar vida, vida em abundância. Nós vivemos num mundo cheio de doenças, e as principais não é o câncer. O câncer também é, mas as principais são as nossas doenças emocionais. As depressões, as fobias. E disso o mundo está cheio, né? Muita gente, né, estão exaustas, doentes, precisando do Senhor. Amém? E Ele continua nos libertando das nossas enfermidades, das nossas doenças. Amém? Então,
Eu lembro daquela passagem que Jesus vinha de cidade em cidade, curando os enfermos de todas as doenças e enfermidades. Amém? E ele diz que ele se compadeceu. Ele olhou uma multidão e ele se compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Isso me chamou a atenção esses dias, porque depois ele diz assim: rogai ao Pai que envie trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Amém? E aí eu fiquei pensando, qual o papel desses trabalhadores? Qual é o papel desses trabalhadores? Promover a cura. Amém? Através do nome de Jesus. Através da vida de Jesus nas nossas vidas. Nós somos os trabalhadores da seara. Amém? Então Deus quer curar cada pessoa que está aí no mundo sem pastor, sem direção, com depressão, com exaustão, doentes, sem vida, e nós somos chamados para levar vida a essas vidas. Amém? Nós somos chamados. Então, você é um trabalhador da seara, e Ele está curando a sua vida, Ele está curando as nossas vidas para levar vida às pessoas. Amém? Pense nisso. É tempo de entrar na fila. Amém? Eu falei, eu quero ser um trabalhador da seara. Eu quero aprender a levar esperança, a levar alegria, a levar vida, a levar a paz. O que mais está faltando, acho que é uma epidemia, o que mais está faltando nesse mundo é paz. Não é? Então, quando a gente entra numa casa, a gente vai em alguma casa, Jesus ensinou. Diga, paz seja nesta casa. Não é? Então, o Senhor nos enche de paz o coração, nos enche de vida, nos enche de esperança. Nós superamos nele as adversidades da vida aqui, nós superamos no Senhor. Porque a Bíblia diz que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Amém? Não depois que eu parti desse mundo, porque depois que eu parti desse mundo não tem sentido. Mas neste mundo, nesta vida, eu era totalmente doente antes de conhecer o Senhor. Era dor aqui, dor ali, e fora a depressão, né? Fora a depressão. Mas o Senhor veio na minha vida para me dar vida. E eu lembro que eu, quando conheci o Senhor, dentro do meu quarto, eu atinei com Isaías 53. Foi nessa passagem que eu entendi o Evangelho. Amém? Então o Senhor quer fazer de cada um de nós um obreiro, como diz lá no livro de Lucas, um obreiro que é introduzido no Evangelho para ser um povo preparado. Né? Cada pessoa que vem para a igreja, ela tem que se preparar no Senhor todos os dias para ser mais um obreiro na casa do Senhor. Amém? Então vamos crer, né? Não em coelhinho. O chocolate é só para comer, mas esse coelhinho. Mas o Senhor, a morte do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, diante daquilo que nós temos experimentado, Senhor, ao longo dos anos, Senhor, Tu tem feito, Senhor, a diferença na vida de todo aquele que crê, Pai.
E nós queremos, Senhor, continuar, Senhor, a levar a Tua palavra de libertação. Queremos anunciar, Pai, que no Senhor há esperança, no Senhor Jesus há vida, no Senhor Jesus nós somos libertados dos nossos próprios pecados, Senhor. No Senhor nós temos a esperança, no Senhor nós temos a ressurreição que vem por meio do Teu Espírito Santo, que nos levanta cada dia com alegria, com propósito de vida. O Senhor vem sobre nós e nos dá força no Espírito Santo, e o Senhor nos enche dos frutos do Espírito Santo. Esta obra ela é viva a cada dia nas nossas vidas, Pai. E nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Nós estávamos mortos, nós estávamos perdidos, mas o Senhor nos encontrou, e o Senhor nos achou, e o Senhor nos ressuscitou, Pai, para a Tua glória, Senhor. E nós Te louvamos nesta noite, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Em Cristo o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos chamou para um propósito de vida, para uma esperança viva, como o Evangelho diz, para novidade de vida, para uma vida diferente, Senhor. Pai, nós Te louvamos, Pai, nós Te bendizemos, porque o Senhor deu o Seu próprio Filho para morrer na cruz por nós, para nos fazer, Senhor, estar na Tua presença, Pai. Nesta noite nós queremos Te louvar, Pai, e queremos rogar, Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós, Senhor, um obreiro na Tua casa, Senhor, para que o mundo conheça, Pai. Aqueles que não conhecem a Ti, ao nosso entorno, conheçam, Senhor, que a nossa vida foi transformada. Estávamos perdidos, estávamos sem Cristo, mas o Senhor fez morada no nosso coração. Nós queremos levar esta palavra de esperança, Senhor, em Cristo, para todos aqueles que estão no nosso entorno, Pai. E nesta noite nós lembramos, Senhor, nos lembramos da Tua morte, nos lembramos do Teu amor, Senhor, da Tua graça, do Teu favor, do Teu cuidado a respeito das nossas vidas, Pai. E nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que o Senhor vai fazer ainda por meio da Tua igreja. Em nome de Jesus, abençoa esta igreja, Pai, abençoa cada um, Senhor, enche de vida, Senhor, enche de alegria, enche de disposição, enche de esperança, Senhor. Pai, dá poder, dá, Senhor, ó Deus, a qualificação em Cristo, Pai. Não nos deixa, Senhor, fugir do propósito, nem do chamado, nem, Senhor, do nosso envolvimento, Senhor, contigo, Pai. Mas nos levanta cada dia, Senhor, mais forte, mais esperançoso, Senhor, mais cheio de vigor, mais cheio de graça, mais cheio de amor, Senhor, para fazer o Teu nome grande, Senhor, para anunciar que o Senhor vive para sempre, Senhor. Nós Te bendizemos, Senhor, porque tudo o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai, para a glória do Teu nome. Abençoa as criancinhas, Senhor. Abençoa os idosos, Senhor. Abençoa cada casa, Senhor. Cada família, Senhor. Cada jovem, Senhor. Para que todos, Senhor, sejam, Senhor, para a Tua glória e honra e louvor, Pai. Em nome de Jesus nós Te exaltamos, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém.